Muito bem, então, pessoal, boa noite, bem-vindas, bem-vindos a todos em mais uma atividade do nosso Núcleo de Espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, num trabalho onde o nosso intuito é fazer uma vivência, uma leitura, olhando para a nossa alma, para as profundezas dos nossos processos que a gente vem vivenciando e tentando buscar uma compreensão e uma reflexão sobre afetos e emoções que a gente pensou de uma parte simbólica da gente refletir sobre o tema conquistas e desafios da alma. Porque há emoções, há afetos que fazem parte da nossa caminhada, daquilo que Jung chamou de processo de individuação. E eles podem ser transformados em conquistas, ou como podem nos ensinar a olhar, a suportar e a refletir numa perspectiva de desafios. E o medo e a coragem fazem parte desse panorama psíquico do nosso inconsciente. E a gente chamou as nossas duas colaboradoras, a Alessandra Ribeiro e a Caroline Sesimbra, para apresentar. E o nosso intuito é que a gente traga para nós, para o nosso íntimo, o medo e a coragem como uma grande tarefa para nossa alma. Então, sejam bem-vindos e passo a palavra para a Alessandra e para a Carol. Obrigado. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui podendo falar desses temas tão comuns a todos nós, né, que de alguma forma sempre nos atravessam aí ao longo da vida, nos convidando então a esses movimentos de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. E me caberá hoje falar um pouquinho sobre o medo. Eu e a Carol pensamos numa dinâmica de expormos primeiramente, né, a temática que a gente vai falar para depois abrir para perguntas, mas também fiquem à vontade de ir trazendo ali no chat algum comentário, dúvida, que daí qualquer coisa o Mário também vai nos interrompendo aqui e a gente vai abrindo para conversa, que a ideia também é poder escutar vocês e a gente construir alguns pensamentos juntos. Mas para começar, então, né, a minha fala, eu fui lá pesquisar a etimologia da palavra medo. Eu acho bem interessante quando a gente entende, às vezes, a raiz de algumas palavras. E ela vem do latim metus, né, que significa inquietação, temor, ansiedade ou desassossego. Né, todos esses sentimentos bastante comuns, né, a todos nós humanos, e não é de hoje que a gente, de alguma forma, se depara com esse tipo de emoção, né? Se a gente pensar nos nossos antepassados, né, os mais primitivos eles já experienciavam então sentimentos dessa natureza, né? Os realmente, né, os homens lá da caverna ainda quando viam raios, trovões, isso despertava um sentimento de angústia, de temor, né, diante daqueles fenômenos naturais que eles não compreendiam e que de alguma forma, né, podia ocasionar algum tipo de dano para eles, né? A própria convivência com animais, né, selvagens, isso também despertava realmente ali uma insegurança, se o barulho que estava atrás da árvore podia ser algum animal feroz, poderia estar correndo algum risco para a pessoa, enfim, para a comunidade. Então, esse sentimento de receio diante de algo que ou eu desconheço ou eu já sei que de alguma forma pode me ocasionar algum tipo de dano, gera instintivamente medo. E isso, repito, é comum e já acontece na espécie humana desde que, né, nos conhecemos, enfim, enquanto, né, indivíduos. É, e eu acho importante pontuar aqui que o medo ele tem uma função muito importante de realmente nos alertar para que a gente reaja, se necessário, né, o próprio mecanismo aí do nosso sistema nervoso simpático de luta ou fuga, né, quando a gente se depara com alguma coisa que nos ocasiona, né, um temor, a gente se prepara para reagir ou para fugir daquilo. Então isso já está presente, repito, na vivência, na experiência humana desde de tempos, né, imemoráveis. Então é algo que de alguma forma nos atravessa e que tem também uma finalidade, inclusive, né, de sobrevivência, de defesa, né? O problema é quando isso, claro, se torna algo maior do que nós mesmos ou realmente uma proporção exagerada, que é o que eu vou falar um pouquinho depois, né, enquanto realmente patologia, o medo enquanto uma patologia.
Mas esse medo, então, enquanto reação instintiva, repito, ele é comum, necessário, dadas as devidas proporções, mas existe, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, nesse medo que é subjetivo, né, que é algo realmente como uma experiência psicológica, que daí está embasado, então, nas nossas experiências pregressas, né, no que a gente viveu, no que a gente aprendeu, nas crenças que nos foram transmitidas de alguma forma. Então a gente vai criando a partir do que a gente vivencia, isso desde, né, da mais tenra infância. A gente vai então criando, eu gosto de usar muito essa metáfora de uma lente, realmente através da qual a gente vê a realidade a partir dessas experiências que a gente, né, vivenciou. Claro que, e aqui eu faço um adendo, né, dentro também da teoria analítica, a gente entende que os seres humanos, para além das experiências que eles têm concretas na vida, né, ou subjetivas, mas enfim, das experiências né, que eles de fato vivenciam, eles também trazem algo que é inato, né, que a gente pode chamar de uma essência, enfim, algo que já está posto, vamos dizer assim. Então, por isso que uma criança que nasce, né, na mesma família do irmão vai experienciar às vezes as mesmas experiências, não vai ter, na verdade, experiências semelhantes, mas vai experienciá-las de forma muito subjetiva, muito individual. Mas trazendo então esse contexto do medo enquanto uma experiência, então também psicológica, a gente vai, como eu dizia, a partir das experiências, criando então essa maneira de ver o mundo e também a nós mesmos, né? Então a gente vai criando essas referências do que é seguro, do que não é, né? E muito através do que a gente também aprende, né, do contexto no qual a gente está inserido, culturalmente, né, de forma, né, familiar, enfim, da nossa família de origem. E a partir então disso que nos é ensinado, inclusive da maneira como a gente sente o nosso valor reconhecido ou não, a gente vai criando também muitos desses receios. A gente vai, na verdade, desenvolvendo, né, uma autopercepção e uma visão de mundo a partir também, né, disso que a gente experiencia. E daí eu quero fazer um gancho aqui com dois conceitos que, inclusive, a gente leu recentemente, né, um breve trecho sobre eles no Ciência da Alma, mas que tem tudo a ver com a temática que eu e a Carol também vamos abordar hoje, que é a persona e a sombra, né, o inconsciente, pessoal. Então, quando a gente é pequenininhos, né, vamos voltar para a gente lá, bebês ainda, a gente é indiferenciado do todo, ou seja, a criança ainda não tem uma identidade formada, um ego estruturado, né, que é esse centro da consciência, né, o ego a gente entende como esse centro organizador da nossa, né, mente consciente. Então, ele ainda não foi desenvolvido, ele ainda não foi, esse complexo ainda não foi, né, instaurado. Ele vai se desenvolvendo a partir dos anos, principalmente ali na primeira infância, mas até a adolescência bem fortemente, e depois, claro, a gente acaba por trabalhá-lo, principalmente quando a gente se dispõe a isso, né? Mas ele realmente é fruto muito dessas experiências mais primordiais, digamos. E nessa época, né, a gente vai então tendo diversas experiências, inclusive em relação a esse sentimento que a gente está falando aqui hoje, né, que é o medo, às vezes, né, a criança, ali, o medo do escuro, o medo dos monstros, o medo de ficar só, mas medos também mais subjetivos ainda, né? Que é o medo de não agradar, de alguma forma não ser amada, né? E daí, voltando lá para a questão da constituição da nossa personalidade, a criança, a partir dessas interações iniciais, ela vai então criando uma imagem de si mesma que tem muito a ver com esses feedbacks que ela recebe do mundo. Com isso que ela entende que é certo, não é. Se ela se expressa, por exemplo, uma criança que é mais, vamos dizer assim, colérica, né? Com um fogo maior. Ela pode ser mais impulsiva, e daí, se ela é reprimida por isso, não, é feio ser assim, é errado, você não pode demonstrar raiva, você não pode bater no coleguinha, e ok, não pode bater no coleguinha, mas se isso é lidado de uma maneira muito impositiva, crítica, isso vai, esse traço, digamos, da personalidade, ou essa natureza, ao invés dela ser lapidada, ela acaba indo para o que a gente chama então de sombra. Ou seja, a pessoa tende a reprimir aquilo. Aquilo não deixa de pertencer a ela, mas ela não aprende a lidar com aquilo de uma forma saudável, canalizar aquela energia de uma maneira construtiva. E da mesma forma, se é uma criança de repente que se sente muito criticada, e seja daí porque de fato os pais são críticos ou porque ela recebe, né, de uma maneira, aquilo que eu falava da subjetividade de cada um, de uma maneira muito forte, qualquer tipo de repreensão. Então ela também vai criando medos de, eu não sou boa o suficiente, ou eu não sou amável como eu sou. E daí vai criando essa persona, então, idealizada, onde características que a gente só considera, vamos dizer assim, luminosas, ou mesmo que o ambiente nos valida enquanto, né, aceitação, a gente vai então deixando nesse lugar de, né, do que é esse personagem, né, Jung se valeu desse termo, da persona,
do teatro grego, né? Que seria esse personagem que a gente encena para o mundo, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa identidade muito baseada, repito, nessas experiências primordiais, só que reprimindo muitas coisas que nos são também natas, enfim, que fazem parte, né, da totalidade da nossa psique aqui, né? Então, acho que é importante entender, assim, que dentro dessa dinâmica, claro, quando a coisa fica muito, digamos assim, forte ou de alguma maneira exacerbada, aí a gente pode desenvolver o que eu falava antes desse medo patológico, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma fobia de me expressar, eu não consigo comunicar com as pessoas porque, né, eu travo, então eu vou criando o medo de interagir em grupos, né? Então a gente vai criando vários receios que podem chegar ali, por exemplo, até num pânico, né, que seria ali um pico máximo de ansiedade, que eu, em função de não conseguir lidar com algumas dessas, enfim, características que, repito, não foram desenvolvidas, né? E que foram indo então para essa instância do inconsciente e que foram tomando daí por isso também uma proporção grande. Essa energia ficou contida no inconsciente, não pôde circular de alguma forma na nossa psique e vai ganhando força uma vez que ela não é olhada e na verdade isso é reforçada quando tu evitas uma situação, quando tu não confrontas, né? Então daí o medo já realmente de uma forma mais patológica. Mas medo de várias coisas todos nós temos, repito, isso também, como eu comentava, tem muito a ver com a formação, né, da nossa personalidade. Só que o grande convite, né? Aqui, inclusive, eu coloquei até no vídeo ali que eu convidava, né? Enfim, vocês prestarem aqui hoje uma frase ali, né? Que é atribuída ao Jung, de uma carta, enfim, que ele escreveu, que ele fala, então, que, né? Onde estiver o seu medo, aí está a sua tarefa. Claro, tem todo um contexto no qual ele escreve isso, né? Mas eu acho que ele traz uma mensagem, vamos dizer assim, importante dentro da psicologia analítica, que é de justamente a gente poder olhar para aquilo que de alguma maneira nos causa temor, que a gente nega, que a gente reprime, que a gente de alguma forma tem dificuldade de olhar ou de desenvolver, porque aí tem um potencial, aí tem algo a ser abarcado, tem algo a ser integrado. Né? Nem todas as nossas características que estão na sombra, acho que isso é bem importante também pontuar, elas são, entre aspas, negativas, né? E eu digo entre aspas porque se tu for pensar a própria raiva, ela em si é uma emoção e não é boa ou ruim. Ela é. O que tu faz com isso é que pode torná-la negativa ou não. Então, né, se tu atuar essa raiva, se tu bater no coleguinha que eu brincava, não é legal. Mas tu sentir raiva, tu entender, estou com raiva e nisso eu preciso daqui a pouco me retirar do ambiente, eu preciso, sei lá, bater numa almofada que seja. Tu tá dando uma vazão para aquilo, mas sem, né, de alguma forma prejudicar o outro ou a ti mesmo, mas entendendo que aquilo te constitui. E uma vez que tu olha para aquilo que de alguma forma tu teme ou tu rejeitas, é quando tu tem a oportunidade de transformar, né? O Jung tem uma outra frase que eu acho linda, que ele fala que tudo que a gente nega, a gente se submete, mas o que a gente aceita, a gente tem então a condição de transformar, né? Então, esse aqui, repito, não é o convite, que a gente possa olhar para esses medos não de uma forma evitativa, mas entendendo que eles estão nos sinalizando algo que precisa ser abarcado, algo que precisa ser trabalhado, né? Um outro exemplo, assim, né? Tem, né, algumas crianças que eu estava dando ali um exemplo, né? Enfim, da raiva, enfim, de uma certa impulsividade, mas que, por exemplo, têm muita vontade de cantar, de trabalhar com questões artísticas. Isso por algum motivo na família não é valorizado, é de alguma maneira ali, né? Enfim, reprimido na criança. Não, você tem que estudar, é importante as exatas e tal. E isso também vai para esse lugar de sombra, né? E muitas vezes a criança daí cria até uma dificuldade, às vezes, de se expor em público, ou cria uma frustração, trabalha com algo que não a realiza. Só que nessa característica, nessa habilidade, existia um potencial ali criativo. Algo que fazia parte da alma dela que queria vir ao mundo. Então, quão importante é a gente olhar, às vezes, para esses medos que a gente carrega, porque neles estão, repito, potenciais e também pontos a serem desenvolvidos da nossa personalidade, né? Então, eu queria também dar um outro, né, enfim, contexto aqui de como o medo pode também nos, digamos assim, convidar a essa transformação, que é também um outro conceito que Jung traz dentro da psicologia analítica, que é muito interessante, muito amplo também, né? Estou dando pinceladas aqui, mas que é o conceito do luminoso, que é quando então a gente se, digamos, né, confronta com uma situação que ela é tanto aterrorizante quanto fascinante, né? Algo que nos arrebata de fato, né? E que esse sentimento de algo que transcende muito o nosso ego, que de alguma maneira a gente não tem controle sobre, ele nos convida a essa transformação pessoal. É como se de alguma forma ele, digamos, canalizasse que alguma mudança interna
se desse, né? Ele até, enfim, o Rudolf Otto, que, né, cunhou esse termo, né, ele falava muito dessas experiências espirituais, religiosas, né, de conexão com o sagrado, com, repito, algo que nos transcenda, né, enquanto ego. E eu acho importante isso porque muitas vezes a gente justamente tenta evitar, né, experiências desagradáveis e o nosso ego, né, é importante também acho que frisar, ele tem uma tendência a buscar aquilo que é confortável, aquilo que ele tem de alguma forma domínio sobre, né? E eu digo de alguma forma porque na grande parte das vezes é uma ilusão, a gente não tem controle sobre muita coisa, mas sim, acho que é até importante para o nosso movimento de, vamos dizer assim, amadurecimento, né, e autonomia, a gente buscar, né, manejar coisas na nossa vida. Mas, de fato, quando a gente entende que o nosso ego e só a nossa vontade é que comandam o processo, e a gente não se coloca, digamos, disponível também, né, a ser atravessado por esses desafios da vida, eu acho que a gente fica muito limitados também enquanto consciência, né, que é a famosa zona de conforto, inclusive, que a gente fala, né, que é só nos dá aquilo que a gente, né, como o nome diz, já conhece, né, que é confortável. Mas aí não nos desafia a algo maior, a algo mais, né. E daí eu também quero até comentar com vocês, vou trazer um breve recorte, eu combinei aqui com a Carol que eu traria um pedacinho aqui do mito da Medusa, e tem várias, enfim, versões desse mito e também várias partes que a gente pode aprofundar a partir, né, dessa história que é bem, enfim, complexa, né? Mas eu vou pegar, repito, um recorte para, né, abordar aqui a questão do medo e também depois para a gente já introduzir a questão da coragem, né? Então, a Medusa, como imagino que, né, a maioria que saiba, era aquela górgona, né? Enfim, aquele ser com cabeça, com cabelos, na verdade, de cobra, né? Ela, antes de ser, enfim, amaldiçoada por Atena, ela era, na verdade, uma mulher muito bonita, com cabelos lindos, e daí, por uma questão, enfim, de. Né, algumas versões contam o abuso, né, do deus Poseidon, ela dentro do templo, né, de Palas Atená, ela acaba então sendo amaldiçoada por essa deusa e então, né, transforma nesse monstro com uma cabeça com cobras, né? E todas as pessoas que olhassem então para Medusa eram petrificadas, né? Ficavam, enfim, paralisadas, né? Até que então Perseu, né, que era um semideus, ele é convidado de alguma forma desafiado, né, a enfrentar então esse monstro, né, para, enfim, sanar com aquele medo que ela gerava. Então ali, né, requereu muita coragem, né, porque, enfim, qualquer pessoa que mirasse para a Medusa se via petrificada. E ele recebe ajuda, né, de outros deuses ali, o sapato do Hermes, né, o manto invisível, o próprio escudo da Atena, para poder enfrentar esse monstro. E é interessante desse mito que ele não, ele confronta aqui Medusa, e a gente pode entender talvez esse símbolo, né, como o nosso inconsciente, como os nossos monstros, como aquilo que a gente tem medo de encarar, né, ele a confronta não olhando diretamente para ela, porque senão ele morreria, né? Enfim, petrificaria, mas através do reflexo do escudo dele, né? Então ele conseguia vê-la refletida no escudo e foi assim que ele conseguiu cortar a cabeça dela. Então eu pego aqui essa palavra da reflexão, do refletir, né? Realmente a gente olhando por essa via do aspecto psicológico, da importância da gente refletir sobre as coisas que nos amedrontam, da gente muitas vezes se encarar o inconsciente ou as questões que são difíceis. É aquela coisa que a gente vai, né, circunambulando, que a gente fala na psicologia, vai, né, comendo pelas beiradas, a gente vai conversando, a gente vai se aproximando daquilo também com respeito, porque tem coisas que de fato podem ser muito desestruturantes, né, pra gente, mas da importância da gente refletir e olhar para isso, se a gente quiser, né, de alguma forma superar isso, ir a partir, né, ir além desse medo, né. E uma outra questão muito importante também do conto é que quando então a Perseu consegue cortar a cabeça dela, como ela tinha sido, né, enfim, abusada, enfim, de alguma forma fecundada por Poseidon, ela estava gestando, né, dois seres. Um deles é o Pegasus, que é um cavalo alado, né, lindo, e o outro é o Crisaor. Pegasus, então, a gente pode entender aqui como, né, esse ser, enfim, né, ali belo, livre, né, com asas que pode voar, a gente correlaciona, né, assim também com a imaginação, com esse poder criativo, né, e já Crisaor que era um monstro criador de monstros, assim, né, enfim, então, ele criava, né, ele pode talvez fazer uma correlação ali com essa mente que muitas vezes, né, cria paranoias, cria monstros, né, retroalimenta medos, assim, né. Então esse potencial do alto tá sempre dentro de nós, né, gente? O que a gente vai fazer com isso é que talvez a gente tenha escolha, né?
ou pelo menos a gente possa se propor a fazer um trabalho em relação a isso, assim. Então, deixo esse gancho com a minha colega, se ela quiser, então, já introduzir um pouquinho sobre a coragem aí, né? Pegando esse gancho com o Pegasus, que certamente teve que encarar aí a fera para poder, né, enfim, transcender essa questão. Depois aí, qualquer coisa, vocês voltem comigo aí se tiverem dúvidas, tá, gente? Alessandra, eu Obrigada. vou Carol, só um minutinho, que eu vou Certo. trazer uma pergunta para a gente não perder muito time por causa do nosso horário. Ah, Tem uma legal. pergunta, Alessandra, aqui, referente ao transtorno de estresse pós-traumático, tá? Uhum, Como é que tu vê essa questão através desse olhar do estresse pós-traumático? E como é que tu vê essa questão da ansiedade e do medo? Porque o uhum, medo tem uma raiz arquetípica, como tu disse, dessa construção do nosso desenvolvimento. Então, o medo faz uhum, parte desde os princípios do nosso desenvolvimento. uhum, Mas o uhum. medo e a ansiedade nos paralisam, nos Perfeito. paralisam. Então, o que esse medo tenta dizer e do Uhum. que ele me protege? Eu acho que a gente tem que Tá. trazer para nós, né? Quando eu Uhum. sinto medo, o que acontece comigo? Porque o corpo responde ao medo, os Perfeito. pensamentos respondem ao medo. E o que isso impede de eu viver? Questões para a É, gente ir refletindo, tá? perfeito. É não bem profundas essas duas perguntas, né? Não que elas não se correlacionem, mas né, pegando a tua fala assim sobre a ansiedade, até foi, né, quando eu trouxe ali para vocês a etimologia da palavra, uma delas, inclusive, né, que seria ali uma tradução, enfim, entendimento do latim de metus é ansiedade. E é interessante, assim, né, Mário, porque esses dias eu até estava ouvindo uma psiquiatra falar e ela trouxe um questionamento que eu achei curioso, assim, né? Ela falou assim, né, se você pensar no que seria o oposto da ansiedade, o que a maioria das pessoas pensa? A calma, a tranquilidade, né? Só que ela falou, não, o oposto da ansiedade é a confiança, é tu te sentir seguro, né? E eu achei muito interessante essa perspectiva, né? Assim, não que a gente, enfim, quando tá em paz, talvez esteja, né, enfim, sem estar ansioso, mas assim, por que que eu acho que me fez muito sentido essa reflexão? Porque realmente, assim, quando a gente procura antecipar as coisas, e a ansiedade tem muito esse movimento, né, daquilo que a gente, enfim, que não aconteceu, que a gente está se preocupando antecipadamente, que a gente está, de alguma forma, projetando cenários para que a gente se prepare para eles, né? A ansiedade tem muito esse movimento do futuro, vamos dizer assim, de antecipar questões e de talvez não confiar, né, nos movimentos da vida ou até em si próprio, de como você vai lidar caso aquele cenário se apresente, então você precisa se programar, né, para aquilo. Então, realmente, o antídoto, vamos dizer assim, seria tu te sentir seguro. Né? E quando até eu conversei ali com vocês, comentei do lado da parte de como a gente é ali, né, criado, do quantos medos a gente pode ir já desenvolvendo lá desde essa tenra infância, né? Eu comentei assim, porque tem esse medo, repito, do monstro, do escuro, né? Medo, claro, de um bicho peçonhento, enfim, de alguma coisa que possa de fato nos ocasionar mal. Mas tem esse medo da rejeição, tem esse medo de não ser bom o suficiente, tem esse medo de não dar conta, tem o medo de não ser amável por você ser o que você é. E daí você vai desenvolvendo todas essas, talvez, enfim, essa identidade, né, todas essas características que tu entende que são aceitas, né, que são, de alguma forma, aprováveis, né, pelo mundo e por ti mesmo. E daí muitas vezes se distanciando da essência. Então, acho que é um mal da nossa sociedade moderna, né? A ansiedade, enquanto acho que no século passado era a depressão, hoje se fala muito na questão da ansiedade. Porque daí, claro, a gente pode ampliar muito, né? Por isso que eu digo que é uma pergunta complexa, né? Para o momento que a gente está vivendo, onde a gente está sendo todo o tempo estimulado, né? A fazer mais, a ter mais, a ser mais, a entregar mais, isso é por si só ansiogênico, não tem como não ser, né? E daí a gente vai desenvolvendo várias paranoias, até quando eu falei da questão ali do medo, talvez enquanto até uma patologia, é quando isso está tão apegado, né, a isso que tu tem que dar conta, que tu tem que controlar, o que tu tem receio que aconteça, do quanto tu tem que performar, que eu acho que é impossível o teu corpo não colapsar, no sentido de ficar tenso, ficar, né, ansioso, enfim, descontar, seja na comida, no excesso de tela, de um monte de coisas, né? Então, é uma resposta, na verdade, é um funcionamento, né? Assim, é uma maneira da gente, que acho que a gente vem, de alguma maneira, aprendendo muito equivocadamente, né, a se relacionar com o mundo e com as possibilidades, digamos, desde um lugar sempre de uma exigência muito grande,
né? E isso nos coloca, eu acho que sim, de frente ao, né, ao medo de não dar conta, até porque somos humanos, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Então, isso por si só acho que é, repito, ansiogênico. E daí, claro, para que tu não paralises, né, como eu usava até o exemplo ali do mito, né, a metáfora da medusa, eu acho que é justamente tu confrontar, né? Assim, não é coisa assim do tipo, ah, o que que eu faço para deixar de ter medo? Não, assim, o que que esse medo tá me sinalizando, né? Então, tô com medo de, por exemplo, não ser boa o suficiente. Então, será que eu tô falando de uma autoexigência muito grande? Será que eu tô falando de uma ferida emocional onde eu não fui, de repente, reconhecida e eu tô tentando isso a qualquer custo? Será que é porque eu tô me comparando muito com os outros? Eu tenho medo de não ser, né, o que aquela pessoa já alcançou, sendo que eu não sei a trajetória dela, o que que ela pagou para aquilo, quanto tempo ela tá nisso, entende? Então, repito, acho que tem vários fios aí, né, enfim, emaranhados mesmo, que daí, claro, cada caso é um caso, mas repito, eu acredito que a reflexão sobre, né, o confronto com é muito importante. E reforço o que eu falei antes, da gente olhar isso com respeito, ainda mais quando a gente está falando de uma patologia, seja de um, né, transtorno de estresse pós-traumático, uma pessoa que daqui a pouco realmente tem uma fobia, ou que tem uma depressão, enfim, uma ansiedade, né, uma ansiedade generalizada, tudo isso tem que ser também abarcado desde uma maneira respeitosa, enfim, dentro do tempo da pessoa, em que ela possa ir assimilando, né, talvez a origem desses medos, né, entendendo o que que ela pode fazer hoje de pequenos passos, muitas vezes em prol de ir criando essa autoconfiança e essa confiança na vida, porque sim, nem tudo está sob nosso controle, é importante que a gente lembre disso. Mas e eu repito, eu acho que olhando, né, para isso, assim, então acho que esse transtorno ali, que, né, foi acho que a pergunta que surgiu também do de estresse pós-traumático, claro, ele tem, né, diferentes, digamos, origens, assim, mas é quando de fato a pessoa ela passou por uma experiência, né, emocional tão forte, tão traumática, né, como o próprio nome diz, tão estressante, assim, que de algum lugar ela paralisou, não conseguiu sair daquela, né, digamos, daquela experiência, de alguma maneira não conseguiu né, se desapegar, digamos, daquele sentimento ou elaborar aquilo de uma maneira, né, a transpor, repito, né, o trauma, assim. Então, porque é um trauma, né? Tu viveu uma coisa ou coisas que te levaram para um lugar, talvez, de paralisia, como a gente falava, né? Então, até quando a pessoa tem uma fobia, tem fobia de elevador, então eu vou pegar o paciente e jogar dentro né, de um elevador, não vou fazer isso. Tu vai aos pouquinhos falando sobre o elevador, tu mostra a foto do elevador, daqui a pouco caminha com o paciente até perto de um elevador, entendeu? Tu vai fazendo todo um processo para que a pessoa consiga confrontar aquele medo, né? Então, enfim, não sei se eu respondi, mas qualquer coisa, questionem de novo. Não, maravilha. Eu acho que é isso, né, Alessandra? Essa riqueza, né? E aí que vem o desafio. O medo realmente é um desafio da nossa alma. E que a gente possa, né, compreender agora numa perspectiva de uma conquista, que é a coragem. Vou passar a palavra, então, para Caroline Cezin. Certo, muito obrigada, Mário e Alessandra. Boa noite, pessoal. Então, o meu convite, então, né, é para a gente ficar, né, com essa imagem, né, desse recorte do mito da Medusa, né, que a Alessandra trouxe, para a gente pensar, né, nesse medo, né, que nos paralisa, que pode nos petrificar, né, nos congelar, né? Então, a partir dessa imagem, né, vamos falar um pouquinho então sobre a coragem, né? Tendo em mente, né, é bem o que a Alessandra pontuou, né? A coragem não como sendo uma maneira, né, de lidarmos com o medo na ausência deles, né? Mas uma maneira da gente continuar se movimentando apesar do medo, né? Então, isso que nos paralisa, né? Aos poucos, podendo ir ser liberado, né? Essa energia que fica capturada, né? Bloqueada e presa, né? E que na medida que a gente vai conseguindo, né? Fazer esse trabalho de reflexão, né? De poder olhar para nós mesmos, olhar para dentro, buscar entender, né? O que que essas nossas emoções e reações estão querendo, né? Nos dizer o que que elas querem de nós, né? Que tarefa que a gente precisa aprender a desenvolver a partir, né? Dessas reações, a gente vai conseguindo aos poucos, né? Nos conscientizar e elaborar, né? Isso que nos aprisiona, né? E ir desbloqueando e liberando também essa energia, né? Que fica petrificada, que fica, né? Aprisionada.
Então, acho importante resgatar, né, um conceito popular, né, assim, que diz que a coragem, então, ela não é a ausência do medo, né, mas é a nossa capacidade de agir apesar dele, né? Então, a gente pode pensar que a coragem, ela não é aquilo que acontece porque a gente deixou de sentir o medo, né? Mas ela está mais relacionada, então, com a nossa capacidade, né, de ter uma atitude, né, uma consciência diante desse medo e das tarefas, né, que a vida nos apresenta, porque a vida nos apresenta inúmeras tarefas e desafios, né, o tempo inteiro. Então, também indo na etimologia, né, da palavra coragem, eu gosto muito da origem, né, que a palavra coragem, ela vem do latim cor, cordis, né, que significa coração, né? Então, eu trago assim para a gente poder fazer essa aproximação, né, da coragem com essa ideia de força interior, né, com esse algo que vem do coração, né, com algo que nos fortalece e que está dentro de nós, que não está fora, né? Então, poder pensar nessa possibilidade da coragem como uma relação transformadora com os nossos medos, né? Então, a coragem como sendo uma forma de nos relacionarmos com tudo aquilo que nos desafia, né? Que nos amedronta, que nos paralisa, né? E que é diferente, né, da ideia de se fortalecer no sentido de se endurecer, né, diante da vida. Então, fortalecer o coração, né? Fortalecer a coragem no sentido de aumentar a nossa capacidade de suportar, né? E suportar justamente o não saber, as imprevisibilidades da vida, né? Os desafios que a vida nos apresenta, né? Então, isso tudo, né, nos coloca diante de uma questão bem importante, né, que até no nosso estudo, né, do livro do Edgar, Ciência da Alma, a gente deu umas pinceladas assim sobre o nosso ego, né, esse centro da consciência que busca a previsibilidade, mas que também por vezes busca o controle, né? Então, o que que faz, né, com que previsibilidade e controle, né, se diferenciem, né? Então, eu trago um pouquinho assim só para a gente, né, refletir sobre o que que envolve, né, um ego suficientemente forte, né? Porque para a gente poder olhar para dentro, fazer esse confronto com o inconsciente, né, com as nossas sombras, né, esses aspectos nossos que nos desafiam, que nos envergonham, que nos causam medo, culpa, e também os nossos potenciais, né, que a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter um ego suficientemente forte para conseguir fazer, né, esse confronto e permanecer nesse lugar, que não é fácil, né? Então, um ego, né, suficientemente forte, ele se desenvolve numa predominância, vamos dizer assim, né, de um ambiente que se adapta, que corresponde, né, na medida certa, de maneira apropriada, que atende às necessidades, né, físicas e emocionais, né, de nós lá, né, no início da vida e no decorrer do nosso desenvolvimento, né? Então é um tipo de cuidado, né, que obviamente não é perfeito. Ele é suficiente. Ele não é mecânico, né? Ele é humano. Então ele vai ter, né, algumas falhas, né? As falhas vão acontecer, né, ao longo desse cuidado, mas elas não necessariamente vão permanecer, né? Porque vai ser também um tipo de reparo, um tipo de, né, adaptação que vai fazer com que esse ego internalize a confiança, né? Então, isso que a Alessandra trouxe também da confiança, né? E do que eu penso, assim, a coragem tem muito a ver com isso, né? Com confiar em si mesmo, confiar na vida, né? E isso tudo vem a partir dessas lentes, né? Que a gente enxerga o mundo, também de como que esse mundo foi nos apresentado, né? Se foi em pequenas doses, se foi, né, intenso demais e rápido demais, de forma que a gente, né, não conseguiu integrar, né, num tempo.
adequado. Mas quando então, né, o que predomina são as falhas, as intrusões do ambiente, esse ego ele aprende a reagir. Então nós tendemos a ficar muito reativos. E quando a gente reage, né, enquanto a gente está reagindo, nós não estamos existindo, né? A nossa continuidade de ser, ela fica interrompida, né? Então, é, o nosso vir a ser, né, ele fica congelado, petrificado, né? Assim como os nossos medos, né? Assim como tudo aquilo que nos chega de fora, né? E justamente, né, o nosso processo de individuação, dentre tantas outras coisas, ele consiste nessa retomada, né, de quem realmente somos, né, e de todos esses potenciais e desses lugares, né, de falhas e lugares, né, difíceis que a gente precisa revisitar, elaborar, né, e simbolizar para seguir adiante, né? Então, é, um ego suficientemente forte, ele é flexível, né? Ele tolera um certo nível de imprevisibilidade, ele não é rígido, né? Ele teve falhas, precisou se adaptar, mas experimentou, né, esse estado de confiança, né? Então, até trazendo assim, né, por mais que o Jung ele não tenha falado assim, né, especificamente sobre coragem, a coragem, né, ela envolve toda a obra dele, né, toda a psicologia analítica, né, eu diria, porque nós precisamos dela, né, da coragem, como eu disse, né, e também de um ego suficientemente forte para conseguir olhar para dentro, né, e fazer todo esse trabalho, né, de confronto, de elaboração, né, e de reflexão, né, de expansão da consciência, de ampliação, né? Então, por isso é, é tão importante e necessário esse trabalho reflexivo, né? Até trazendo essa analogia da reflexão, né? Refletir diante dos nossos medos, refletir diante dos nossos desafios, né? Fazer consciência para poder agir, para poder fazer escolhas, para conseguir se responsabilizar pela própria vida, né? Senão a gente vai estar reagindo, né? A gente vai estar no inconsciente e chamando isso de destino, né? Então, quanto mais frágil, né, o nosso ego, quanto mais frágil estamos, né, nesse lugar de consciência, maior vai ser a nossa necessidade de buscar certezas, de buscar o controle, né, seja do ambiente, seja das nossas relações, seja da nossa vida, né, com a gente mesmo. Então, a gente fica num estado, né, de endurecimento, de rigidez, né, de inflexibilidade. Então, o convite, né, da gente pensar a coragem, e aí eu trago uma analogia, né, assim, de que a coragem como se ela fosse um músculo que precisa ser exercitado, né? Assim como a gente vai na academia, né, para fortalecer, né, o nosso corpo, a nossa musculatura, porque isso, né, é importante para nossa longevidade, para, né, para o corpo também conseguir se proteger, né, diante dos abalos e, enfim, né, possíveis atritos. Esse nosso músculo interno, né, assim, da coragem, tem memória, né, assim como todo músculo tem memória. Então, eu trago essa reflexão, né? Até da gente pensar assim o quanto que parece ser mais fácil a gente lembrar e pensar naquilo tudo que nos gera medo, culpa, vergonha, desconforto, né? Naquilo que nos paralisa, né? Mas também lembrar de fazer esse exercício, né? De recuperação dessa memória, né? Muscular, das vezes em que a gente teve atitudes de coragem no nosso dia a dia, né? Então fica aqui, né, o convite a essa reflexão, né, dos momentos, né, em que esse enfrentamento, de que essa reflexão, né, foi possível e apesar do medo, né, apesar dos desafios, nós conseguimos, né, seguir adiante. Então, a coragem, né, como essa musculatura, né, como essa musculação da alma, né, um músculo que precisa ser fortalecido e exercitado, né? Eu acho que esse é um pouquinho assim
da analogia que eu faço, né? Propondo esse exercício, né, interno para ser feito, mas também gosto de pensar assim numa imagem de uma semente, né? Então a coragem ela tá ali, né, dentro de nós como uma semente que conforme a gente vai cultivando, ela também vai se desenvolvendo junto com os nossos potenciais e nos possibilitando, né, as nossas realizações e, enfim, a gente conseguir se tornar quem a gente realmente é, apesar de tudo que nos aconteceu, né? Acho que cada pequena situação, assim, né, que a gente consegue permanecer, que a gente consegue dialogar com os medos, tolerar as incertezas e ainda assim escolher o movimento, né? Isso por si só já é uma espécie de repetição, né? Da repetição dessa, né, desse exercício de musculatura, assim, né? Desse exercício de fortalecimento interior, né? E aos pouquinhos, então, né, aquilo que antes nos petrificava, nos paralisava, pode deixar de ter, né, esse poder sobre nós, né? Então, eu acho que eu gosto de usar uma imagem assim para pensar nesses processos assim, né, que a gente vivencia, né, e desses momentos que nos pedem enfrentamento e, né, quando a gente se conscientiza das nossas repetições, né, de tudo aquilo, das nossas reações, inclusive, né, diante dos medos, a imagem do círculo e a imagem da espiral, né? Então, quando a gente repete de forma inconsciente atitudes, comportamentos, esquivas, enfim, né? A gente está num círculo, a gente não sai do lugar. É uma repetição cega, né? Que eu digo assim, ela é circular, mas ela não, ela fica ali, né? Não tem, né? Algo novo. É uma repetição inconsciente. Quando a gente faz o trabalho de reflexão e de consciência, né, é como se fosse uma espiral, né? Então, esse movimento circular, mas que ganha mais uma volta a partir de uma repetição, porque teve, né, um novo sentido, teve uma nova reflexão, né, teve uma expansão da consciência diante daquilo que se repete. Então, se repete, mas não é igual, né? Então, por mais que os medos, né, e os desafios continuarão se apresentando para nós, né? Enquanto estivermos aqui, a gente vai precisar enfrentar, né, as imprevisibilidades, os desafios. Então, é esse processo, né, interior de conseguir, né, permanecer diante desse desconhecido, diante, né, dessas imprevisibilidades que a vida nos apresenta, mas com essa atitude reflexiva, né, e que vai nos fortalecendo aos poucos, na medida que a gente também vai conseguindo, né, desprender essa energia desses lugares, né? Então, para ir finalizando assim um pouquinho a minha fala e abrir também, né, para participação, né, do pessoal e das perguntas, eu fiquei muito pensando nessa frase, né, assim que a Alessandra trouxe, né, do Jung, né, de onde estão os nossos medos, estão as nossas tarefas, né? Então, onde quer que estejamos presos, né, petrificados e paralisados, existe uma tarefa, né? E acho que a coragem ela tem a ver, né, com conseguirmos nos relacionar então conscientemente com isso que a psique está, né, constantemente nos trazendo, né, entendendo que os nossos medos, né, como essas tarefas, né, é compreender que a gente está, nós estamos onde a gente precisa estar, né? Nós estamos vivendo o que a gente precisa viver para conseguir, né, essa tarefa de possibilitar essa transformação, né? As situações difíceis e desafiadoras sendo essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, né, e de fortalecimento dos nossos potenciais, né? Então, para fazer então um fechamento, eu vou ler um trechinho de uma oração da Clarissa Pinkola Estés, né, do livro O Jardineiro que Tinha Fé. Depois eu posso compartilhar com vocês ali no grupo.
para a gente ter, né, assim, essa mensagem, né, perto do coração, né, e lembrar dela e resgatar ela, né, nesses momentos de dificuldade. Recuse-se a cair. Se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Se não puder se recusar a ficar no chão, eleve o coração aos céus. E como um mendigo faminto, peça que o encham, e ele será cheio. Podem empurrá-lo para baixo, podem impedi-lo de se levantar, mas ninguém pode impedi-lo de elevar seu coração aos céus. Só você. É no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Quem diz que nada de bom resultou disso, ainda não está escutando. Então fica, né, esse convite dessa escuta, né, e desse fortalecimento, né, dessa reflexão, né? Então fico, né, à disposição aqui também para a gente seguir trocando. Maravilha, então, né, Caroline, Alessandra, obrigado, né, por trazerem emoções e afetos, né, que mexem tanto com a gente, né? Muito bonito. Eu não tinha pensado nessa parte da coragem e ter esse sentido com o coração, né? Eu acho que a gente pode trazer uma imagem muito potente e muito sensível, como a coragem, também tendo essa ampliação de consciência nessa renúncia do ego, né? E nessa possibilidade do self se manifestar, né? Então, foi muito bacana, né, a fala de vocês, a pergunta ali da nossa convidada, da Carla, ela gostou muito da resposta, né, Alessandra, assim, que tu trouxe, né, do medo. E eu gostaria, assim, para a gente começar a conversar, né, e a gente abrir, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Eu vou convidar que os demais possam também perguntar, trocar. É uma reflexão para a gente poder olhar para nós, né? Da experiência de vocês, né? Então a gente vê a coragem e o medo como um afeto, porque o afeto tem a ver com a experiência. Então essas emoções, elas nos dão um contorno de uma experiência daquilo que a gente vive. Aonde que vocês veem na experiência de vocês, né? Nas funções que vocês atuam, como é que vocês têm visto o medo e a coragem? E como é que a gente pode ampliar essa consciência junto à espiritualidade? Né? Nós somos um núcleo de espiritualidade. Então a gente tem um papel da gente poder também fazer essa costura, né? Quero escutar um pouquinho vocês e vou abrir as perguntas, né? E fiquem à vontade, gente. Eu estou aqui no chat ou levantem a mão. Quer começar, Carol? Ou eu? Pode começar. Bom, já que é para falar uma experiência pessoal, então eu vou brevemente, né, falar algo que me veio quando tu fizeste essa pergunta, Mário, que eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, né, assim, com inclusive muita dificuldade de me colocar por, enfim, ter, né, timidez, enfim. É, e sou realmente do tipo, né, introvertida. Eu sei que isso não tem a ver necessariamente com timidez, mas além de ser muito introvertida, eu ainda era um tanto tímida. É, só que comecei a estudar, né, já há alguns anos, psicologia, enfim, Jung, e sempre achei, assim, né, temáticas que eram muito bem profundas, ricas, né, e talvez é aí que eu pego o gancho com a questão espiritual, que de alguma forma eu tinha uma vontade, um desejo de compartilhar aquilo que eu estudava, aquilo que estava me tocando, aquilo que de alguma forma fazia sentido, mas eu vi esse desafio sempre, essa barreira da minha timidez, da minha dificuldade, né, de me colocar. E eu tenho um numerólogo que eu consulto já há muitos anos, que uma certa vez numa consulta psicológica não numerológica, ele me falou que eu tinha que começar a trazer, né, minha voz para o mundo, que era uma missão da minha alma, falar as coisas, né? E depois eu pensei, tá, eu vou começar a fazer o Reels, né, então. Aí eu abri um Instagram profissional e comecei a falar, né? E, meu Deus, assim, no começo foi realmente muito desafiador para mim. Fazer 50 vezes os vídeos, assim, era um horror. É, e eu fui desenvolvendo uma certa habilidade hoje, não que seja a coisa mais fácil do mundo para mim, não é até hoje, mas eu já tenho muito mais facilidade em fazê-lo, né? Em me expressar, em me colocar, e veio de um desejo meu de trazer uma
né? Enfim, um conhecimento que eu estava ali adquirindo e que achava que podia ser muito útil para as pessoas, uma vontade minha, né, de também de alguma forma contribuir, né, com o processo de pessoas que às vezes a gente nem conhece, assim, né? Mas também como um desafio pessoal de poder trabalhar a minha timidez, de poder de alguma maneira ali, né, vencer esse receio de me colocar, né? Então tinha um medo, né, ao mesmo tempo ali uma vontade, enfim, não posso chamar acho que de missão, mas enfim, né, um chamado ali para isso, e que tinha esse cunho que para mim é espiritual no sentido de ser algo que eu entendo que pode despertar em algum nível a consciência das pessoas ou ajudar as reflexões, né? O meu Instagram é muito voltado para psicologia, autoconhecimento, espiritualidade em algum nível, né? Então, essa foi um pouco da minha experiência, assim, e quanto tem sido gratificante por vários motivos, assim, né? De feedbacks que eu recebi, da própria evolução que eu vejo, né? Que eu tô, de alguma forma, ali alcançando também pessoalmente, né? E, enfim, então, acho que é o que eu posso compartilhar da minha experiência pessoal. Não à toa o ato falho, né, Alessandra? Mas foi um trabalho psicológico, né? E que legal, assim, parabéns, né? Até me identifico, assim, né? Porque eu também sou do tipo introvertido, né? Então, quando o Mário, né, e a Guadalupe me convidaram para falar, né, sobre a coragem, para mim foi também um ato de coragem ter aceitado, assim, né? Então, né, de vir aqui, né, de poder compartilhar, assim, como que eu penso, né? E um pouco também, né, do que eu venho estudando para tantas pessoas, né? Um assunto tão delicado, tão importante, tão potente, né? E fico muito grata, assim, né, pelo convite e também por ter aceitado, né? É, eu penso, assim, né, que na minha experiência, tanto pessoal, né, até também na clínica, eu vejo que quando a gente consegue, né, quando eu consigo cultivar e me conectar com o que para mim tem valor, né? Isso se torna encorajador, vamos dizer assim, né? Para enfrentar os desafios, né? Então, esse espaço aqui de troca, para mim, tem muito valor. Né? Então, poder estar aqui, né, contribuindo, também poder estar aprendendo, né, e sendo surpreendida pelas perguntas imprevisíveis que a gente não sabe, né, quais serão, também é muito rico, assim, acho que isso fortalece, né, internamente, assim, quando a gente se propõe a esses desafios. Né? E na clínica eu vejo muito isso, assim, né, eu acho que os pacientes que chegam, né, normalmente estão, né, com um conflito, com uma dor, né, com situações difíceis, e na medida que eles vão, né, conseguindo também expressar, né, os sentimentos, expressar aquilo que para eles também tem valor, né, também dos seus potenciais, é, essa busca, né, e essa conexão, né, do ego com o self, né, ou seja, poder escutar aquilo que vem de dentro, né, seja através dos sonhos, seja até através dos nossos sintomas, né, isso requer muita coragem, assim, né, isso requer, né, esse comprometimento consigo, né, eu acho que para mim a coragem envolve tudo isso, né, e eu vejo, assim, pessoas, né, buscando, né, também na espiritualidade, né, nessa atitude diante da vida, né, que, que nos auxilia, né, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Então, acho que é por aí. Muito bem, então, né, gente? Assim, aquelas perguntas pinga-fogo, né? Não é nada combinado, mas a gente vai trazendo, porque a vida é isso, né? A vida nos traz esses desafios, e como vocês muito bem falaram, né? Tem até um elogio aqui do Danilo, nosso colaborador também, que logo, logo vai estar aqui participando, dizendo que achou a apresentação segura, leve e interessante, né? Que eu acho, né, pessoal, que a vida, a gente precisa trazer também essa leveza, né? A gente está passando por um momento muito difícil na nossa existência, os desafios que se apresentam, né? E a nossa intenção aqui é a gente trazer para esse medo nosso, esse medo íntimo, esse medo que nos convida a esse ato de coragem,
que nos coloca diante da vida com responsabilidade, compreendendo e respeitando que por mais que a gente fique paralisado como esse mito, essa imagem potente que a Alessandra trouxe, nos convida a uma nova atitude. Então, a psicologia analítica é um convite à renovação, a uma mudança, a uma transformação nessa ampliação de consciência. Muito obrigado, tá, Alessandra, a Caroline, né, por esse convite, por terem dividido, né, com a gente o que vocês estudaram, o que vocês acharam pertinente para a nossa primeira live dessa vivência de desafios e conquistas da alma, tá? Não sei se vocês querem dizer alguma palavra, alguma frase para a gente poder encerrar, para eu poder finalizar aqui. Muito obrigado pela participação e pela colaboração. Eu só agradecer mesmo, Mário, né, o convite, a oportunidade, né, de estar aqui refletindo com vocês. Foi muito bacana compartilhar com a Carol também aqui essas reflexões, né? E obrigada pelas perguntas, gente, pelos comentários também. E qualquer coisa estamos aí à disposição. Também só agradecer, né, nesse momento pelas trocas, né, pela companhia, né, pela presença, pela possibilidade, né, de poder refletir, né, sobre esses temas que nos atravessam o tempo todo. Agradecer, né, o convite e agradecer também as trocas, né, Alessandra, foi muito rico, assim, né, obrigada. Adorei também, agradeço. Uma boa Foi noite, muito então, bom. pessoal. Obrigada a todos pela Boa presença. noite. Boa Obrigado, noite, pessoal. gente. Boa noite.